Olá pessoal, meu nome é Gabriel e hoje eu vou explicar para vocês o padrão do projeto Comedy. Esse padrão faz parte dos padrões comportamentais, que definem como os objetos interagem entre si. O Comedy é muito útil porque ele desacopla quem solicita uma ação de quem a executa, permitindo assim maior flexibilidade no código. Isso é fundamental para sistemas que precisam de um histórico de comandos, execução reversível ou até mesmo automação de tarefas. Então vamos entender como esse padrão funciona. O que é o padrão Comedy? O padrão cômodo ele encapsula uma ação dentro de um objeto, permitindo que ela possa ser executada, armazenada e até desfeita. Um exemplo simples para entender esse conceito é um controle remoto. Quando você aperta um botão para ligar a TV, o controle não precisa saber como a TV funciona internamente. Ele apenas envia um comando e a TV executa a ação correspondente. Esse é o mesmo princípio aplicado no padrão cômodo. E esse padrão é útil quando queremos a questão do desacoplamento que eu já citei, que ele solicita uma ação de quem executa, cria um histórico de comandos, permitindo assim desfazer operações, e ele facilita a criação de macros, onde vários comandos podem ser executados juntos. Agora vamos entender o problema que ele resolve. Um problema seria um padrão cômodo. Imagine que temos um controle remoto tradicional que controla uma TV, uma luz e um ventilador. Se não utilizar um padrão cômodo, esse controle remoto teria que conhecer diretamente todos os dispositivos e seus métodos específicos, como ligar a TV, acender a luz, desligar o ventilador e etc. Isso gera alguns problemas, como autoacoplamento, e o controle remoto fica totalmente dependente do dispositivo, dificuldade de manutenção, que se adicionarmos um novo dispositivo, precisamos modificar o código do controle remoto, e o código fica rígido e pouco reutilizável. E cada novo comando exigiria mudanças estruturais. Agora, como o padrão cômodo resolve esse problema? A solução é criar objetos de comando, onde cada ação fica encapsulada separadamente. Assim, o controle remoto apenas chama os comandos sem precisar conhecer os dispositivos. Cada ação, como ligar a TV ou desligar a luz, é representada como um comando separado. Assim, podemos armazenar comandos para criar um histórico e desfazer ações. Os principais componentes do padrão Comedy são o Invoker, que no caso aí seria o controle remoto. Ele recebe os comandos e executa quando necessário. Comedy, que seria a interface de comandos. Ele define uma estrutura comum para os comandos. O Concrete Comedy, que ele implementa ações específicas como ligar e desligar a TV. O Reserver, que ele executa a ação real. Agora vamos visualizar isso melhor com o diagrama UML. Aqui tem um diagrama UML mostrando como os elementos do padrão se relacionam. O client ele cria os objetos e os passa para o controle remoto. O invoker, que é o controle remoto, chama um comedy. O comedy, que é a interface, ele define os métodos execute e undo. O concrete comedy ele implementa a ação específica e chama o reserver. O reserver, que é a TV, executa a ação real. Agora vamos ver como isso funciona no código. O primeiro passo é criar a interface comedy. Isso garante que todos os comandos tenham um método para executar e um para desfazer a ação. O passo 2, criando o receptor, que é o receiver. Aí seria a TV, no caso, que vai responder aos comandos. Ele tem dois métodos, que são ligar e desligar. O passo 3 é criar os comandos concretos, que é aquele criar os comandos específicos para ligar e desligar a TV. Agora podemos criar quantos comandos forem necessários sem modificar o controle remoto. O quarto é criar um invoker, que o controle remoto aqui não precisa saber como o dispositivo funciona, ele apenas chama os comandos. E aqui é o quinto passo e último, que é criar os objetos e executar os comandos. Que ao criar cada um deles, a saída esperada, qual executar o comando ligar, o comando desligar e desfazer o último comando, que foi desligar, a TV vai fazer os seguintes comandos: TV ligada, TV desligada e TV ligada novamente. Vantagens e desvantagens. A vantagem, ele tem o desacoplamento, onde o controle remoto não precisa conhecer os dispositivos. Flexibilidade, onde novos comandos podem ser adicionados sem modificar o código. Histórico de comandos, que permite armazenar ações para desfazer. Facilidade de criar macros.
Podemos combinar comandos para ações compostas. E desvantagens, ele fica com um código mais extenso, ou seja, mais complexo, onde o número de classes pode aumentar, e o uso extra de memória, que armazenar muitos comandos pode consumir mais recursos. E para concluir, um resumo geral mostra como o Command é muito útil para organizar a execução de comandos de forma desacoplada. Assim, ou seja, ele encapsula ações como objetos, separa quem solicita a ação de quem a executa e facilita a criação de históricos e macros. E como um detalhezinho a mais é que ele é muito usado em controle remoto, editores de texto, sistema de automação e jogos. E é isso. Obrigado por assistir.